Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Falando sobre Espiritismo, no Centro Espírita Equilíbrio da cidade de Matão. Hoje falaremos sobre um tema intrigante, a mente. Agradecendo a presença de nossos amigos Daniela. Olá. Luiz. Olá, bom dia a todos. E Rejane. Bom dia a todos. E vamos dar início já com a pergunta-chave, né? A pergunta guia da nossa reflexão. A mente mente? Com certeza, mente. Nós ainda somos muito movidos pelas nossas conveniências. E como raciocinamos, nossa mente sempre está a buscar as respostas para as nossas conveniências. E na realidade, nós deixamos de escutar a nossa consciência e buscamos a nossa conveniência. Então, automaticamente, mentimos para nós mesmos, porque nós acabamos buscando justificativas para as nossas ações impensadas, ações equívocas, de repente até sobre erros, que é mais fácil a gente justificar na nossa mente que a culpa é do outro e não nossa, automaticamente nossa mente está mentindo. Não seria isso, Daniela? Seguindo a sua linha, acredito que a nossa mente, ela monta scripts para... Eu acho que a palavra mentir seria um pouquinho forte, né? Mas busca scripts e caminhos convenientes, né? Então, até onde nós conseguimos ou podemos afirmar que sim ou que não, se a nossa mente mente. Pois o pensamento, uma questão que os espíritos sempre nos trazem, é que somos espíritos eternos. Então, o pensamento, ele nos segue por toda a eternidade. Então, o pensar de cada um tem a ver com o grau evolutivo de cada um. Então, quando falamos se a mente mente ou não, temos que ir além e observar a pessoa em si, sobre o que ela está falando e como a irmã Rejane disse, e como ela reage em cada situação diária ali, em cada ocorrência na sua vida. E será que nós sabemos quando a nossa própria mente está mentindo? Será que nós, por questões de conveniência, também não criamos subterfúgios, não criamos ideias e parâmetros para nos auxiliar, em vez de estarmos alinhados com aquilo que é da lei de Deus, aquilo que é da lei divina? Luiz, poderia falar um pouco sobre isso? Sim, me vem à mente que, olha aí a palavra mente presente, né? Me vem à mente que nós temos ferramental, nós temos um vasto material na literatura espírita que eu posso chamar de antídotos. É uma lista, mas não é exaustiva. O assunto é muito complexo e merece sempre a nossa atenção para que não nos enganemos pela nossa conveniência, por aquilo que a nossa mente, de pronto, já nos diz que este seria o caminho, mas sabemos que muito disso é conveniência. Eu posso citar o autoconhecimento, que é um trabalho aí para várias encarnações, disciplina para que nós possamos entrar nesse caminho do autoconhecimento e que nós tiremos proveito disso. Não nos deixemos iludir sobre as ilusões da matéria, não nos deixemos levar, melhor dizendo, sobre as ilusões da matéria, que nós cuidemos de nossas imperfeições morais, que nós saibamos que o pensamento é fonte criadora e que nós não podemos nos deixar levar por aquela primeira impressão que vem até nós, que é mais uma vez, é o caminho da conveniência. Então, vamos agir com consciência para que a nossa mente seja o mais fiel possível às leis de Deus, né? São difíceis de alcançar, até eu diria que até para o nosso estágio são impossíveis, mas nós podemos seguir de longe, isso nos é possível.
E com relação às influências espirituais, irmã Regiane, você saberia dizer quando, no caso, a nossa mente está mentindo, mas por influência espiritual? Nós somos influenciados o tempo todo. Isso é inquestionável, tá? Aí você vai falar assim, mas como assim? Como eu vou discernir, tá? Eu vou usar o exemplo de uma sintonia de rádio. Aí eu vou perguntar, qual sintonia você está? Então, dependendo da sintonia que você está, você vai ter a resposta ou de espíritos evoluídos ou de espíritos menos evoluídos. Aí você vai falar, mas como assim? Mas é o padrão que você escolheu. Então, ao invés de nós buscarmos a resposta que estamos sendo influenciados por algum espírito, é olharmos para dentro e ver em que sintonia que nós estamos, o que realmente nós estamos buscando. É a validação ou realmente a reflexão? Porque ao olharmos para dentro, nós temos que ter humildade suficiente de admitirmos nossos erros, nossos pensamentos equívocos, nossa humanidade. Nós não somos seres ainda perfectíveis, perfeitos. Nós estamos suscetíveis ao erro e precisamos ter humildade suficiente de admitir que erramos. Então, precisamos usar da reflexão e não culparmos nossos espíritos obsessores, né? Porque, na realidade, os obsessores somos nós mesmos, de nós mesmos. Me veio uma questão agora, ouvindo os irmãos Luiz e Rejane, porque já sabemos da importância e o poder que a nossa mente tem. Então, para a cura, para nossa, como o Luiz disse, né, o autoconhecimento, então assim, pensar, às vezes estamos numa situação muito difícil, né, ou seja, em questões de doença, e a forma como nós pensamos sobre aquilo, sobre o assunto em questão, ela pode nos levar à construção ou à destruição. Tendo em vista, então, do poder da nossa mente, de ser de extrema relevância, nos voltamos, então, às reformas íntimas, né? Refletir sobre a sintonia que nós estamos, né? Como a Rejane bem disse. Então, assim, temos influência a todo momento. O poder do pensamento, ele existe para construção ou destruição. Então, é refletir, tentar sintonizar da melhor forma possível para conosco e também para com os nossos irmãos. Existe muito material rico dentro do Espiritismo para que a gente consiga exercitar esse conhecimento, autoconhecimento, para que para que a nossa mente não minta tanto, né? Não nos engane tanto, né? Então existem fontes como o Livro dos Médiuns, que fala sobre as mistificações, que é importante a gente conhecer, o Céu e Inferno, quando fala sobre o temor da morte também, que também pode nos enganar. Por que a gente teme a morte, né? A falta de conhecimento, então a mente pode nos enganar, inclusive com relação aos medos que sentimos, medos irracionais. O próprio Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas questões voltadas para a moral. Então, quando a gente está alinhado com a moral e com as leis de Deus, a mente fica mais longe de mentir, né, de enganar-se. Então, sabendo disso, vamos encerrar esse nosso falando sobre o Espiritismo com uma reflexão. A mente mente quando não está alinhada com as leis de Deus. Agradecemos a todos, fiquem com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.